Ei, pessoal, sejam bem-vindas à nossa live de hoje do Cantinho da Nutri. E o assunto, né, o tema de hoje foi muito esperado por algumas de vocês. Tá aí, ó, a Milk Underline NT Cookies. Gente, o que essa pessoa tava esperando a live de hoje, tanto que eu acho que ela foi a primeira aqui a entrar na live para falar sobre dieta vegetariana no tratamento da síndrome do ovário policístico. E para você que não é vegetariana, não é vegana, fica aqui comigo na live também, porque eu tenho certeza que alguma coisa nova você vai aprender, alguma informação você vai poder levar para o seu tratamento, para o seu dia a dia, para a sua situação. Então não se acanhem, vocês que não são vegetarianas e veganas, porque com certeza informação para vocês também vai ter na live de hoje. Quero saber aqui, da onde que vocês estão me assistindo. Turma 95 já tá aqui na ativa. Olha lá, hein? Turma 95 se manifestou antes da turma 93 e 94 hoje. Foram mais espertos e mais rápidos. Contem aqui qual é a cidade, estado, país onde você está falando. E para quem está assistindo a gravação, não conseguiu assistir a live ao vivo, mas está aqui no vídeo gravado, eu quero um favor seu. Tá vendo aqui embaixo onde tem um campo para você escrever? Deixa a sua história aqui para mim. Conta quem você é, da onde você fala, onde você mora e principalmente o que você passa com a síndrome do ovário policístico. Quais sintomas você tem, o que você está manifestando, o que de ruim a SOP te traz no dia a dia, como é que você está tratando. E aí eu pessoalmente vou responder a sua mensagem e te mostrar como eu posso ajudar você a combater a SOP de forma natural, sem medicamentos, sem hormônios e de forma definitiva. Combinado? Ah, a Larissa da turma 93 falou que ela chegou primeiro, hein, gente? Tem gente da turma 93, da turma 94, da turma 95, as 3 turmas aí do meu coração. E, gente, você que é de outra turma, não se acanhe, tá? Eu amava vocês também. Mas é porque, cara, a turma 93, 94 e 95 estão numa guerra do bem, né? Pra saber aí quem tem os melhores resultados, quem tá mais motivado, quem tá mais ajudando as colegas. E tá um clima muito gostoso trabalhar nos 30 dias contra a SOP com essas turmas. E ó, tem gente que tá aí, que eu tenho certeza que tá aí, que tá aguardando a 96. Turma 96 começa na semana que vem. E eu sei que tem muita gente aí só esperando a turma começar para combater as 93, 94 e 95 que estão aí se manifestando. E tem gente aqui também do Brasil e do mundo inteiro, né, gente? Muita gente perguntou, por que a live tá sendo mais cedo? Gente, estamos com muitas mulheres acompanhando que moram em Portugal, Espanha, países da Europa. E lá o fuso horário tá muito distante, né? O horário de lá do horário do Brasil. Quando eu faço a live 8 horas da noite aqui, tem gente que tá assistindo que às vezes é meia-noite, 1 hora da manhã, fica muito tarde essas pessoas acompanharem. Então, vamos fazer um teste aqui, vamos saber, né, como é que tá a adesão de vocês aí ao novo horário. Mas a intenção é que cada vez mais pessoas tenham acesso às lives ao vivo, né, possam entrar, possam interagir, possam tirar dúvidas. E é por isso que a gente tá fazendo ela agora num horário mais cedo. Todas as semanas, terça, quarta e quinta, 18h30, tem live comigo. Terça e quinta no @nutricionista_Carol Faria para falar de SOP. E às quartas-feiras no @Foco na Fertilidade para falar sobre fertilidade, endometriose e miomas. Então, se você tem endometriose, tem mioma ou quer engravidar, anota aí, quarta-feira, 18h30, também tem live para você lá no @Foco na Fertilidade. E olha aí a Kátia lá de Portugal. Kátia, que horas são aí agora? Vamos ver, né, como que tá o nosso fuso horário, porque eu me perco todinha, me embanando toda com essa questão de fuso horário aí para os países europeus, mas eu sei que vocês viviam me pedindo, né, para fazer lives mais cedo, então atendi, né, os pedidos de vocês, agora eu quero ver vocês aí interagindo e participando, beleza? Gente, e também aqui, né, pelo menos no sudeste, sul do Brasil, cara, tá muito frio, a gente já tá encarando o inverno aí, né? Praticamente, já esse horário, as pessoas já estão mais recolhidas, já estão mais em casa, acho que vai ficar tranquilo de todo mundo acompanhar. No Acre, são 4h36 da tarde. E lá em Portugal, são 10h40 da noite. Olha isso, né? A gente tem 4 horas de diferença entre Brasil e Portugal neste momento. Então, imagina, se a live começasse às 8, para elas lá já era mais de meia-noite, né? Da meia-noite a 1 da manhã, realmente fica muito tarde. E hoje a gente vai falar sobre dieta vegetariana. Quero saber aqui no chat quem que é vegetariana, quem é vegana ou quem está pensando em se tornar. Quem está se preparando para fazer essa transição.
quem deseja, né, deixar de consumir os animais e os seus derivados. Ó, nos Estados Unidos, New Jersey é 5,37. Eu tenho uma paciente daí, de New Jersey, e eu atendo normalmente ela, assim, no meio da tarde, porque para ela já é um pouco mais cedo, né, horário de almoço. Lu está em transição, a Brenda falou que quer, a Milk falou que está em transição para o vegetarianismo, para o veganismo, ela é vegetariana há 4 anos. Olha, tem bastante gente vegetariana. A Carol, a Ká, a Rai. Seríssimo. Minha paciente daí chama Andrea McLuff. Atendo ela e o filho de forma online, né? Viva as consultas online. Carol, te indiquei para uma amiga. Ela teve bebê esses dias. Participou de um grupo e a bebê faz 1 mês ontem. Ah, que demais! Olha aí, agora a gente tá recebendo os nenéns, né? Frutos dos 30 dias contra a SOP. Gente, quase todo dia eu recebo foto de bebê no meu celular. Melhora o meu dia. Teste positivo e foto de neném, gente, melhora a vida de qualquer pessoa, né? De qualquer ser humano. Eu pego uma foto de neném ou um teste positivo no meu WhatsApp e o meu dia se transforma. Então, é muita emoção. E como a gente tá com os desafios, né? 30 dias contra a SOP, programa Ser Mãe, programa de combate à SOP, há pouco mais de 1 ano, os bebês estão nascendo agora. Então, todos os testes, né, que a gente teve no ano passado positivos, agora são nenéns. E tá muito gostoso acompanhar isso. Embora de longe, né? Mas a gente se sente realmente parte dessa história. Vamos lá, vou começar o conteúdo. E aí nos comentários vocês têm a Ana Vitória. Quem já ama Ana Vitória, manda um coração aqui no chat. A Ana Vitória, gente, ela é da minha equipe. E ela ajuda respondendo as dúvidas de vocês enquanto eu fico aqui, tá? Passando conteúdo, né? Falando tudo que eu tenho que falar e tal. E ela fica acompanhando vocês e tirando as dúvidas. Ah, a doutora Juliana tá aí, ó. Gente, principal objetivo, né, da dieta para o tratamento da síndrome do ovário policístico é que a gente faça uma redução de carboidratos, principalmente simples e refinados, e que com isso a gente reduza a ingestão total, né, dos carboidratos simples e refinados de alto índice glicêmico dentro da rotina que a mulher consome. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o porquê da dieta low carb ser tão indicada. Muita gente não entende isso, né? Acha que é só cortar carboidratos, acha que a gente precisa fazer uma restrição total de carboidratos, que a gente precisa cortar todo e qualquer nutriente que é fonte de carboidrato. E isso não é verdade. Primeira coisa a se saber é que para o tratamento da síndrome do ovário policístico, a gente tem que ter uma redução do consumo de carboidratos simples e refinados, que são aqueles carboidratos ricos em açúcares, né? Aqueles alimentos que nos seus ingredientes têm muito açúcar, ou muita farinha branca, né? Muita farinha refinada, de alto índice glicêmico. Por que ser vegetariana e ser vegana faz com que seja mais difícil para tratar na cabeça das pessoas? Não tô dizendo que hein? No final da live vocês vão me dizer se isso é uma afirmação verdadeira ou não. Mas o que a gente escuta falar, o que a gente ouve dizer, é que seria mais difícil tratar a síndrome do ovário policístico sendo vegetariana ou vegana, porque quando a gente exclui os animais e os seus derivados, a gente está excluindo da rotina da mulher alimentos que são principalmente fontes de proteínas e gorduras com baixo consumo de carboidrato, baixa quantidade de carboidrato, né? Quando a gente a gente fala de uma carne, a gente fala de um frango, a gente fala de um peixe, a gente tá falando de alimentos praticamente isentos de carboidrato, que torna a dieta, na teoria, né, no conceito das pessoas, mais fácil de seguir sendo low carb. E isso não é verdade, vocês vão descobrir aqui no final da live o porquê, e quero que vocês aí tenham a própria opinião sobre o que a gente vai falar aqui. O principal erro de quem inicia o vegetarianismo ou o veganismo, e aí as meninas que estão aí passando, estão fazendo uma migração ou estão pensando em se tornar vegetarianas e veganas, respondam se vocês já caíram nesse erro, tá? Coloquem aqui nos comentários. O principal erro é substituir esses alimentos que são os animais e seus derivados por massas, por pães, por biscoitos, por cookies, alimentos que, de uma forma geral, são fontes de carboidrato. Normalmente, né, muito ricos nesse nutriente carboidrato. Quem aqui que já fez essa transição, ou pensa em fazer essa transição, já caiu nesse erro? Já se pegou
trocando, por exemplo, um pedaço de carne, de frango, de peixe na hora do almoço por uma massa. Ou quem já se pegou ali trocando, né, alguma fonte de proteína do jantar por um pão, né, ou uma fonte de carboidrato. Já aconteceu com vocês? Sim ou não? Sim, exatamente o que eu fiz. Fiz muito, só melhorei depois de conhecer você. Oh, gente. Então, muita gente cai nesse erro. E é exatamente isso que a gente não pode fazer quando a gente começa, né, uma transição de uma dieta carnívora, né, de uma dieta com carne, frango, peixe, ovo, etc., para uma dieta vegetariana e para uma dieta vegana. Normalmente, quando eu vou orientar uma transição dessa, eu sempre falo para a pessoa partir primeiro para um vegetarianismo e, em seguida, depois que ela estiver adaptada, para o veganismo. E quando a gente faz essa transição, né, da dieta carnívora para a dieta que é vegetariana, eu também faço isso aos poucos. Eu nunca tiro todas as fontes animais de uma forma abrupta, né? Primeiro a gente começa tirando, normalmente a carne que as pessoas menos têm costume de consumir, né, são as carnes suínas. Então é a primeira que a gente já tira meio que naturalmente, é muito fácil as pessoas deixarem de consumir. Daí em seguida a gente retira as carnes bovinas, depois os peixes e por último os ovos e o leite. E o que muita gente não sabe é a diferença, né, dos termos ovo-lacto vegetariano, vegetariano e vegano. Vocês sabem qual que é a diferença desses termos? Ou esses termos realmente te confundem? Coloca aqui pra mim quem sabe, quem não sabe, quem se confunde, quem não se confunde, que daí eu posso explicar. Já não como carne de porco. Gente, carne de porco normalmente é a primeira carne, é o primeiro animal, né, que sai da nossa alimentação, principalmente quando a razão pela qual a pessoa se tornar vegetariana é a causa animal. Então, gente, quem tem coragem de comer porquinho, né? Eu não sou vegetariana, tá? Antes que muita gente pergunta, eu não sou, embora eu faça orientação para pessoas vegetarianas e veganas, eu tenho pacientes que são vegetarianos e veganos, mas eu já excluí o porco da minha vida, há muito tempo, e também evito outros tipos de carne de cortes, né? Então, costuma ser o mais fácil. E tem muita gente que se confunde, né? Tô vendo aqui pelos comentários. Primeira coisa, ovo-lacto vegetariano é aquela pessoa que consome o leite e os ovos. Por isso o nome, ovo-lacto, né? Ovo-lacto vegetariano. Ela não consome carne, frango, peixe e suínos, né? Não consome nenhum tipo de animal, mas ela ainda consome os produtos que esses animais nos fornecem. Então, ela costuma consumir os ovos e receitas que vão ovos, e elas também consomem o leite e os seus derivados. Então, o queijo, né? Enfim, tudo que é produzido a partir do leite. Então, a pessoa lacto-vegetariana, ela não consome o próprio animal, mas ela consome aquilo que o animal produz, né? Aquilo que o animal, enfim, entrega, né? Entre aspas. A pessoa vegetariana, ela não come nem o que é o animal, nem o que esse animal produz. Então, ela não vai consumir carne, frango, peixe e ovo, e ela também não vai consumir leite e derivados, né? Então, quando a gente fala vegetariano, é a pessoa que não consome absolutamente nada que é do animal ou que vem dele, né? Nada produzido a partir do animal, nem que o animal entrega, que o animal fornece, que ele produz. E a pessoa vegana é aquela pessoa que, além de não consumir nenhum derivado animal, ela também não faz uso de nenhum produto que foi testado ou produzido às custas de um animal. Então, tecidos, né, tipo roupas que não tem participação, nem teste, nem, tipo, enfim, não são feitas com absolutamente nada do animal. Maquiagem, né, enfim, tem vários aí itens, coisas de casa, né, então, tipo, tapete, bolsa, elas não compram, não usam nada que foi testado nos animais ou que foi produzido a partir de algo do animal, então, dos pelos, da pena, do couro, nada que veio do animal. Então, essa é a diferença, beleza? Vocês entenderam a diferença de ovo-lacto vegetariana e vegana? Todo mundo ficou ciente, todo mundo entendeu o que eu quis dizer aqui? Coloquem aqui nos comentários que sim ou que não. E aí, a pergunta que não quer calar, né? Mas, Carol, se a tendência, né, de uma pessoa vegetariana ou vegana é não consumir nem o animal, nem o que vem dele, a gente consegue tratar a SOP com uma dieta low carb, sendo vegetariana e vegana? O que vocês acham? Sim
ou não? Vocês ainda estão respondendo sim de que entenderam, né? Quero que vocês coloquem é possível ou não é possível nos comentários. O que vocês acham? Dá pra gente tratar a síndrome do ovário policístico com uma dieta vegetariana e vegana ou não? Isso não é possível. Qual que é a opinião de vocês? Uma boa dieta faz com que engravide mais rápido? Caroline, sim, faz engravidar mais rápido e mais importante, ao meu ver, do que engravidar rápido, faz você não perder esse bebê, né? Faz você ter menos chance de ter aborto, parto prematuro, intercorrências na gravidez, como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, enfim. Várias intercorrências que uma pessoa que não faz o preparo pré-gestacional acaba tendo mais chance, né? Mais probabilidade de sofrer, tá bom? E todo mundo aqui tá dizendo que é possível também. A Nutri deu a maior gafe no começo, né, gente? É claro que é possível. E aí, como que vocês vão dizer que não é? Sim, gente, é possível, né, tratar a síndrome do ovário policístico com uma dieta que é low carb e é vegetariana ou vegana. Para isso, eu simulei um cardápio aqui, né? Vocês estavam na live onde eu falei sobre... Olha, a Luciana falou que não é possível. Lu, fica aqui comigo, hein? Vou te mostrar por A mais B que é possível. Vocês estavam aqui na live em que a gente falou de dieta low carb para emagrecimento e para aumento de massa muscular? Se eu não me engano, foi a live de terça passada. Vocês estavam aqui? Vocês assistiram? Eu fiz a mesma coisa para essa live de hoje. Eu calculei um cardápio. Eu abri lá o meu aplicativo que eu uso para os meus pacientes e eu incluí os alimentos para ter certinho para vocês valor calórico, quantidade de carboidratos, de proteína e de gordura do cardápio, tá? Então eu simulei um cardápio, mas esse cardápio eu calculei para provar por A mais B que é super possível seguir uma dieta que é low carb e é vegetariana, tá? E é vegana, tá? Eu coloquei as duas coisas aqui. Para quem perdeu a live onde eu falei da dieta low carb para emagrecer e para ganhar peso, né? Dieta low carb para quem é magra e não quer perder peso, não quer emagrecer, eu coloquei o link da live e o resumo por escrito lá no nosso canal do Telegram. E a live de hoje também vai para lá depois, tá? Vocês vão receber o resumo da live de hoje, ainda hoje, lá no canal do Telegram. Quem não está no canal, gente, o canal ele é gratuito, você só precisa ter o Telegram no seu celular para conseguir baixar para conseguir entrar no canal. Então, a primeira coisa é baixar o aplicativo. Baixa o Telegram, é Telegram mesmo que escreve. Ana Vitória, coloca aí nos comentários para mim, tá? Telegram com M de Maria no final. Baixa o Telegram, é um aplicativo gratuito, não ocupa quase nada de espaço aí no seu aparelho. E aí, com o Telegram baixado, instalado, você vai lá no link azul do meu perfil, que é o único link que tem na descrição da minha biografia aqui no Instagram. E aí você seleciona o botão, você clicando nesse link vai abrir uma página com vários botões verdes. Você seleciona o botão chamado Canal do Telegram. Fazendo isso, você vai ser direcionada para o canal e vai ter lá o botãozinho Entrar no canal. Entrando no canal, você vai conseguir ter todos os conteúdos que eu já postei lá. Inclusive, o conteúdo da live, né, de dieta low carb para pessoas magras. E aí, eu comparei o cardápio de uma pessoa que quer ganhar peso com o cardápio de uma pessoa que quer perder peso. E a dieta de hoje, que eu preparei hoje, o exemplo de cardápio low carb vegetariano, também vai para lá, acabando a live aqui. E aí, vocês vão poder acessar também. Entrando no canal, vocês acessam todo o conteúdo do canal. Tem mais de 1 ano de conteúdo lá. Quero ver quem é capaz de consumir todos esses conteúdos e ver tudo que foi postado. Mas enfim, entra lá porque tá realmente muito bom. Eu tô me dedicando muito ao canal e a gente tá colhendo frutos muito bons de quem tá lá acompanhando, tá bom? Exemplo de cardápio vegetariano e... Aliás, eu coloquei aqui um exemplo, na verdade, de cardápio vegano e low carb para tratamento da síndrome do ovário policístico. Desjejum, refeição 1 do dia. Né? Para quem faz, tem muita gente que faz jejum intermitente e tal. A gente vai fazer uma live para falar só sobre jejum intermitente, tá? Só para tentar, tipo, né, tirar as dúvidas de vocês se isso é bom ou não, que ponto que isso ajuda ou atrapalha no tratamento da SOP. Mas para quem toma café da manhã, eu coloquei aqui como sugestão uma vitamina de frutas vermelhas com aveia batida com leite de coco. Então, leite de coco, né? Quem é vegetariano, vegano, costuma consumir bastante. Eu acredito que é um dos leites mais gostosos, né? Dos leites vegetais mais gostosos, com um sabor melhor em relação a, por exemplo, leite de soja e outros leites que também têm mais aditivos químicos.
E frutas vermelhas você pode escolher ali amora, mirtilo, até uva se você gosta, enfim. Né? Uma vitamina de frutas vermelhas com aveia e o leite de coco. No lanche da manhã, eu sugeri uma banana prata. Por que prata, gente? Por que banana prata? Qual tipo de banana vocês consomem? Coloca aqui pra mim. A Rai perguntou se eu vou falar pra quem quer emagrecer e engordar. Eu coloquei aqui um cardápio vegetariano, vegano, low carb, para uma pessoa que quer manter o peso. Mas a gente depois pode adaptar para uma pessoa que quer aumentar ou perder, tá? Lá no canal do Telegram tem as dietas para quem quer aumentar e perder, né? A sugestão de cardápio que eu fiz, optando aí por cada um. Tem muita gente que tá falando que consome a banana nanica e muita gente consome a prata. Eu coloquei aqui na sugestão de cardápio a prata, gente, porque ela tem um índice glicêmico um pouco menor e ela tem menos carboidrato do que a banana nanica. Ela é menos doce, né? De todas, a banana mais doce é a banana maçã. Ela tem um índice de carboidrato maior e por isso ela é mais doce, e é por isso que a gente dá pro bebê, né, na introdução alimentar. Daí, em sequência, vem a banana nanica, que além de costumar ser maior, normalmente ela é maior, uma porção equivale a mais gramas, né, da banana, ela também tem um pouco mais de carboidrato e de açúcar do que a banana prata. Banana prata, ela tem um tamanho um pouquinho menor e ela é menos doce, né? Você percebe que ela tem menos carboidrato do que a nanica, por isso que eu sugeri a prata, tá? Uma banana prata com uma colher de pasta de amendoim. Pasta de amendoim, gente, pode ser trocada por pasta de castanha de caju, pasta de cacau. Existem pasta de várias nuts. Banana prata é a banana branca, tá? Em alguns lugares do Brasil, ela recebe esse nome de banana branca. Pasta de nuts, né? Você escolhe aí qual é a nut que você gosta mais, né? Se é amendoim, se é castanha, pode ser pasta de cacau com avelã, enfim, óbvio, né? Uma pasta sem aditivos químicos, sem adição de açúcar e tudo mais. Na hora do almoço, salada à vontade, né? Então, folhas à vontade, com legumes, arroz e feijão e soja. E aí, gente, soja não é uma obrigatoriedade na dieta, tá? É claro que dentre, né, as opções vegetais, a soja é uma opção muito rica em proteína. Isso faz com que o índice glicêmico da refeição, a carga glicêmica da refeição fique menor. Mas a gente pode tranquilamente trocar essa soja por várias receitas que a gente tem, né, que são vegetarianas, que são veganas, feitas com outros grãos também. Então aqui cabe ervilha, lentilha, grão de bico, feijões, vários tipos de feijão. Então, feijão preto, feijão carioquinha, feijão azul, que tem vários tipos de feijão que podem ser usados e servir como diversificação ali do cardápio. A Rá perguntou, arroz e feijão todos os dias? Não é uma obrigatoriedade, mas quem é vegetariano e vegano e segue um cardápio, né, low carb, pelo menos a leguminosa, pelo menos o grão, né, entre aspas, da refeição, eu costumo indicar. Porque aí a gente consegue aumentar o índice de proteína, né, dessa refeição e diminuir a carga glicêmica dela. O arroz, a gente também pode variar entre vários tipos de arroz, né? Arroz branco, normal, mas também o arroz integral, arroz cateto, agulha, aquele mix de grãos, né, da Rari, 7 grãos. Então, a gente pode usar ali diversos tipos de arroz para variar também a dieta e com eles fazer receitas, tá? Então, isso aqui é só uma sugestão, gente. Dá para diversificar muito isso. Eu coloquei arroz e feijão aqui porque é o alimento mais básico e que provavelmente todo mundo come, né? É difícil você achar uma pessoa que não gosta de arroz e feijão. E também para aproveitar e desmistificar o mito que envolve o arroz e feijão, né? Que arroz e feijão engorda, que cardápio low carb não pode ter arroz e feijão, que você não vai conseguir perder peso se comer arroz e feijão. Gente, tudo isso é mito, tá? Esquece isso. Arroz e feijão não é os nossos vilões. Ele não é vilão da boa forma, ele não é vilão do vegetariano, do vegano que quer perder peso, ele não é vilão do emagrecimento, ele não é vilão de nada nem de ninguém. Arroz e feijão foi Papai do Céu que criou e a gente pode e deve consumir, tá? O que é vilão, o que realmente atrapalha o emagrecimento, atrapalha o tratamento da SOP, atrapalha qualquer coisa que envolve nossa saúde, são aqueles alimentos que vêm dentro de um saquinho, de um pacotinho, de uma caixinha, industrializados, ricos em adoçantes, em aditivos químicos e por aí vai. Arroz e feijão não é vilão, tá? Repitam comigo, escrevam aqui nos comentários. Vamos colocar essa ideia na nossa cabeça, pelo amor de Deus. Arroz e feijão não é vilão, tá?
E eu coloquei arroz e feijão nesse cardápio justamente para vocês verem. No final eu vou dizer quanto de caloria, de carboidrato e de proteína tem aqui, tá? E lembrando que arroz e feijão, gente, é a combinação mais completa que existe em relação a aminoácidos. Para quem não sabe, aminoácidos são os tijolinhos que constroem as proteínas. Então, um pedaço de carne, um pedaço de bife ou de frango, ele é constituído de aminoácidos. E quando a gente combina arroz e feijão, a gente obtém os 23 aminoácidos essenciais que a gente precisa para formar qualquer tipo de proteína. Então, olha que louco, né? A gente come arroz e feijão e o nosso corpo, a partir desses aminoácidos adquiridos no arroz e feijão, consegue montar, consegue sintetizar a proteína que ele precisa. A proteína do músculo, a proteína da pele, a proteína do cabelo, a proteína da unha, a proteína que vai ser usada para qualquer coisa no nosso corpo, tá? Então, arroz e feijão é benéfico, ele é mocinho da nossa dieta e a gente pode e deve colocar ele no nosso dia. Lanche da tarde. Pra quem faz, né? Óbvio. Eu sugeri aqui um wrap, ou seja, aquele disco, sabe? Tipo, dá pra você fazer em casa, tem receitas low carb e tal. Mas basicamente um wrap com 4 colheres de guacamole. Quem gosta de guacamole aqui? Outro amigão, né? Outro super constituinte das dietas vegetarianas e veganas, o abacate. O guacamole tem uma versão do abacate pro salgado, né? É preparado com azeite, com tomate e tal, mas dá para você também fazer uma preparação doce a partir do abacate. Então, pro paciente que tem muita vontade de doce no período da tarde, que sente muita necessidade do doce, a gente pode transformar essa receita de abacate em algo doce. Para pessoa que não é muito fã do doce, a gente pode transformar isso, por exemplo, no guacamole, que tem um sabor mais salgado, e consumir ele com wrap ou com torrada, ou enfim, né, com o acompanhamento que para o paciente for satisfatório. E no jantar, eu coloquei uma sopa de raízes, ou uma sopa de legumes sem raízes. Então, uma sopa com abobrinha, berinjela, mas sem os tubérculos, né, sem batata, inhame, mandioca, mandioquinha e tal, com tofu, que é um queijo feito a partir da soja, tá? Esse cardápio, eu vou repetir rapidinho para quem chegou depois, tá? Café da manhã, vitaminas de frutas vermelhas com aveia e leite de coco. Lanche da manhã, uma banana prata com uma colher de sopa de pasta de amendoim. No almoço, uma salada com folhas e legumes à vontade, arroz e feijão e um pedaço de soja, um quibe de soja. No lanche da tarde, um wrap com 4 colheres de guacamole. E no jantar, uma sopa de legumes sem tubérculos, sem raízes, com tofu. Esse cardápio, gente, desse jeitinho aqui, ele soma 1.400 calorias. Então, quem, de repente, precisa perder peso, mas faz atividade física, consegue tranquilamente colocar, né, essa dieta em prática para perder peso, tá, gente? 1.400 calorias é um cardápio de emagrecimento, tá? Se a pessoa tem uma atividade física, se ela é ativa, se ela consome, né, tipo, calorias no dia a dia. Dentre essas calorias, 21% é proteína. Então, gente, olha isso, 21% da dieta é proteína. O mesmo tanto de proteínas que a gente consegue numa dieta que tem carne, tem frango, tem peixe, tem ovo, tá? E 38% de carboidratos. Abaixo de 40% nós temos uma dieta low carb, tá? Então, quando a gente fala em tratamento da síndrome do ovário policístico, a gente tem que ter entre 20% e 40% de carboidratos na dieta. Para a gente chegar entre 20% e 40% de carboidratos na dieta, a gente pode seguir, por exemplo, esse cardápio que eu acabei de falar aqui para vocês. Caracteriza uma dieta vegetariana e vegana, né? Eu não coloquei aqui nenhum derivado do animal, tá? Nenhum derivado, nem leite, nem queijo, nem nada. E a gente chegou na recomendação de menos de 40% de carboidrato. Se for uma pessoa que é ovo-lacto-vegetariana, a gente fica até mais fácil, né? A gente pode trocar, por exemplo, a sopa de legumes com tofu por um omelete, que a gente vai chegar praticamente, um omelete com, de repente, né, uma salada ou alguns legumes grelhados, a gente vai chegar praticamente nos mesmos níveis de proteína, com um pouco menos de carboidrato, do que essa dieta que eu criei aqui como um padrão, tá? Um exemplo. Eu vi que tem muita gente aqui falando do wrap. O que é o wrap? Eu não sei se vocês já viram. A forma mais fácil de identificar é aquele rapidez.
Não sei se vocês já viram no mercado. Tem também outras marcas com outros nomes, mas é basicamente um disco que um pão vai em formato de disco. E aí você recheia e enrola. Tipo, você consome ele enroladinho, assim, como se fosse uma panqueca, sabe? E dá pra fazer receitas pra substituir esse wrap, pra substituir esse rapidez que é industrializado, com receitas caseiras, com coisas que você faz na sua casa. Basicamente vai ovo, farinha de aveia, ou farinha de amêndoas, ou uma farinha, né, que você tem aí, enfim, o hábito de consumir. Para quem é vegetariano e vegano, a gente pode trocar esse ovo por maçã, que dá uma consistência muito semelhante, e fazer num disco de frigideira, tá? Você prepara o disco numa frigideira que vai ficar bem fininho, vira dos dois lados e aí recheia com o que você quiser. Gente, é só um exemplo, tá? Ninguém é obrigado a comer isso, não. Foi só algo que eu sugeri num cardápio que eu calculei para mostrar para vocês que é possível, tá? Então, com isso, a gente prova que sim, é possível a gente ter uma dieta low carb sem o consumo dos animais e dos seus derivados. Se a pessoa não precisa emagrecer, então vamos lá, olha só, o cardápio aqui que eu sugeri, ele tem 1.400 calorias, 21% de proteína, 38% de carboidrato e o restante de gordura, né? Que dá aí uns 50% de gordura, quase. Se a pessoa, ela não precisa perder peso, o indicado é que a gente aumente o consumo de calorias, mantendo o padrão low carb da dieta, ou seja, mantendo os carboidratos para abaixo de 40%. Quem não tá entendendo esses conceitos, quem não entendeu ainda o que é low carb, quantos carboidratos a gente tem que consumir, como que a gente chega nesse valor, assistam a live da semana passada. Ela tá no IGTV, mas eu deixei também no YouTube e no canal do Telegram, onde eu falei sobre dieta low carb para quem quer emagrecer, ou para quem não quer emagrecer, né? Dieta low carb para pessoas magras. E aí eu expliquei todos esses conceitos e exemplifiquei lá com gráficos para vocês entenderem essa distribuição, tá bom? Se a pessoa não quer perder peso, a gente vai ter que fazer com que essa pessoa aumente o consumo calórico dessa dieta, né? Que a gente faça com que ela consuma mais calorias, fazendo com que ela tenha menor ingestão de carboidratos para manter o padrão low carb. E aí, a gente tem que fazer as escolhas dos alimentos mais adequados. Quais são esses alimentos? Frutas, por exemplo, para pessoas que não querem perder peso. Porque aí, gente, eu acho que é a principal dificuldade, né? Uma dieta vegetariana ou vegana para uma pessoa que precisa emagrecer é fácil, né, da gente conseguir. Agora, uma pessoa vegetariana, vegana, que quer aumentar o peso ou que não quer emagrecer, é muito mais complicado. E a gente sabe que quem tem SOP muitas vezes tem muita fome, né? Sente muita vontade de comer, tem mais fome, né? Do que uma pessoa que não tem a SOP. E aí, por consequência disso, a gente precisa também de alimentos que aumentem a saciedade dessa pessoa. E aí eu selecionei, dentro dos grupos de alimentos, opções que eu acho interessante, que eu costumo colocar nas dietas desses pacientes para vocês verem, tá? Frutas. Quais são as frutas que a gente mais administra em dieta vegetariana ou vegana para pessoas que não querem perder peso? As frutas que são mais ricas em gorduras. Por quê? São mais calóricas, então aumentam o consumo das calorias, fazem com que a pessoa tenha mais saciedade, então diminui a fome e também contribui para essa questão do low carb, né? Porque são frutas pobres em açúcares, são frutas pobres em frutose, frutas que são ricas em gordura e não carboidrato. Que frutas são essas? Açaí, cupuaçu, coco e abacate, né? São as 4 frutas campeãs nessa questão do consumo das gorduras, né? Frutas que são fontes de gordura. Pastinhas proteicas. Então, se você vai consumir uma torrada, um pão, vai fazer uma crepioca, vai fazer um wrap, né? Para quem é ovo-lacto, consome o ovo, usa o ovo para fazer essas receitas, a gente pode usar pastinhas, como por exemplo, tahine. Quem gosta de tahine, né? Tahine, hummus, né? Pastinhas feitas com grão de bico, com gergelim. Gente, fica uma delícia. Pasta de amendoim, pasta de nuts variadas, pasta de castanha, de cacau, de avelã. Então, são coisas que a gente também usa na refeição para aumentar o consumo calórico da pessoa, aumentar a saciedade que ela sente e, ao mesmo tempo, não aumentar o volume de carboidratos e açúcares que ela está consumindo. As nuts, de forma geral, vocês viram que no meu cardápio nem apareceu nuts, né? A não ser pela pasta de amendoim do lanche da manhã, olha isso.
mas era algo completamente tranquilo da gente colocar, tanto no lanche da manhã quanto no lanche da tarde, né? Castanha, amêndoa, avelã, pistache, amendoim, são nuts que são, né, frutas. Para algumas pessoas são chamadas de frutas secas, não é o melhor nome, não é o nome mais adequado. O correto é oleaginosas, né, frutas ricas em óleos, e com isso também muito pobres em carboidratos, mas muito calóricas. Então, para uma pessoa que não quer perder peso, que precisa aumentar o consumo calórico dela, essas nuts são aí, imprescindíveis, né? Pra gente fazer com que essa pessoa aumente o volume calórico. Para as pessoas que são muito magras e não querem perder peso, mas não sentem muita fome, elas têm a sensação de saciedade muito fácil, elas comem pouco, mas sentem, né, que estão empachadas, parece que comeram muito, as nuts são ótimas, porque numa porção pequena de nut, uma porção pequena de castanha, a gente tem muita caloria. Então, para você ter uma noção, um punhado, né, uma mãozinha assim, ó, de castanha, por exemplo, tem quase 1000 calorias, né? Então, é um alimento que a gente pode usar muito para as pessoas que não querem perder peso. Sementes, de forma geral, também são ricas em gorduras, né, em óleos. Por isso, fontes de ômega 3, que também é um nutriente que a gente usa muito no tratamento da síndrome do ovário policístico. E a gente pode e deve colocar essas sementes na nossa rotina. Semente de chia, semente de linhaça, semente de gergelim, né? Todas essas sementinhas podem ser usadas nas mais variadas preparações. Elas fornecem mais calorias e mais gordura para nossa dieta, ao mesmo tempo que diminuem o nosso consumo de açúcares e outros carboidratos. Semente de girassol, de abóbora, né? Todas elas podem ser usadas aí. Óleos para o preparo de alimentos. Uma pessoa que não quer perder peso, né? Que não deseja emagrecer, que não quer mais perder peso, em todas as refeições pode fazer a inclusão das gorduras, dos óleos. Então, um óleo para temperar salada ou para grelhar, né, algum tipo de alimento, para, enfim, preparar a sua panquequinha ou seu wrap. E aí você pode usar desde azeite de oliva extra virgem até óleo de coco, manteiga ghee. É uma gordura que também a gente pode colocar nas refeições para consumir junto com uma torrada, com um pão, algum outro alimento que é mais fonte de carboidrato. E por ser gordura, vai lentificar a absorção e vai fazer com que o índice glicêmico da nossa refeição seja menor. Coloquei aqui também óleo de girassol, né? Para quem tem o hábito de consumir, a manteiga de coco e a manteiga de murumuru. Olha lá, o pessoal da 95 chegando. Quais são os principais desafios da dieta vegana, gente? O que vocês acham? Quem é vegetariana, quem é vegana ou quem está tentando ser, responde aqui nos comentários para mim. O que vocês acham que é o principal desafio da pessoa que é vegetariana, que é vegana ou que deseja ser? Jennifer, não é turma 76 não, meu amor, é turma 96. Eu falei no começo da live que eu tinha certeza que ia aparecer alguém aqui já causando, porque tá na turma 96, que começa na próxima segunda-feira. Porque o pessoal que tá entrando nas turmas tá vendo, né, o duelo da 93, 94, 95 e já entra faca na caveira, entendeu? Já entra fazendo, já entra executando, já entra cumprindo todos os desafios, colocando em prática tudo que aprendeu nas lives e já com resultado. Então, gente, tá muito bom. A Damares, Damares também é 96. Desafio da Samara é comer salada no inverno. Da Radel Vale é a proteína. Vamos ver qual mais. Maior dificuldade é consumir pouco carboidrato. Libelutai. Conta pra mim aqui. Você que falou que a dificuldade é comer pouco carboidrato. Quando eu dei o exemplo de dieta, ficou mais claro pra você? Você conseguiu enxergar nesse exemplo de cardápio adaptações e sugestões que você pode levar para a sua vida, para a sua rotina e com isso ter um tratamento melhor, uma variedade melhor, um consumo menor de carboidrato? Parar de comer tanto doce. Gente, comer doce é um mal comum das mulheres com SOP, tá? Não é só da vegetariana e da vegana. Qualquer mulher, por mais carne que coma, costuma ter muita vontade de doce. Então não é a questão do vegetarianismo que faz isso, tá? Eu já como leite e ovo porque meu filho é alérgico, mas sem carne. Eu tenho dificuldade em comer salada em qualquer época do ano. O meu grande problema é o doce. Turma 95. Sou ovolacto. Posso tomar iogurte natural caseiro? Pode.
Problema nenhum nisso. Inclusive, gente, iogurte é fonte de probiótico, tá? Probiótico faz um bem danado no tratamento da SOP porque ajuda na desbiose, no intestino. E aí faz com que todo o restante, né, da cascata aconteça melhor. Então, sim, pode tomar, pode consumir. Meu problema é a massa e o doce. Olha só. Quais costumam ser as principais dificuldades, né, do cardápio vegano? Eu acho que, em primeiro lugar, a questão da criatividade versus monotonia da dieta. Quem sente isso, né? Parece que quando você é vegetariana ou vegana, você tem sempre as mesmas opções para consumir. Você tem sempre os mesmos alimentos nas mesmas refeições. E aí falta criatividade para você mudar o seu cardápio. Falta criatividade para você substituir os alimentos que você está acostumado a consumir, que são os alimentos que de repente você tem mais facilidade para encontrar, ou que você tem mais facilidade de preparar e de consumir, por outros alimentos com a mesma praticidade, de repente o mesmo custo do que você está acostumada. Isso é uma dificuldade para vocês? Vocês percebem isso? É algo real? Sim ou não? Para quem disse que sim, né? Tem gente aqui falando que sim. Para quem falou que sim, monotonia e criatividade, gente, eu acho que é o ponto mais fácil da gente resolver. Porque hoje em dia existem muitos e muitos livros de receitas virtuais ou físicos sobre dieta vegetariana e vegana. E se você tiver uma nutricionista, gente, uma nutricionista que, né, é top fazer essa adaptação. A gente tem essa questão, né, de muita nutricionista ser contra vegetariano, vegano, porque aprendeu na faculdade que a gente precisa de carne, e isso é uma verdade absoluta pra pessoa, e aí você vai na profissional e ela fica tentando te convencer a comer carne, coisa que eu não faço porque eu não vejo o menor sentido nisso. Se dá pra gente ter saúde, dá pra gente tratar qualquer tipo de problema com uma dieta mais sustentável, que agride menos o meio ambiente e que não faz mal pros animaizinhos, é claro que eu vou indicar isso pro meu paciente, por mais que de repente eu não consiga ter feito isso ainda no meu dia a dia, eu não consiga ter ainda trazido isso para minha realidade, isso não significa que a minha paciente não consiga e que ela precisa, né, consumir algo que ela não tem mais vontade ou que para ela não faz mais sentido. Então, sim, existe isso e eu sei que isso é real, né? Os pacientes me trazem muito essa queixa, mas se você for numa nutricionista que ou é vegetariana, vegana ou que topa fazer orientação para um paciente dessa forma, a transição fica muito mais fácil. E essa questão da monotonia, essa questão da diversidade, né, do cardápio, de você ter várias opções e de você conseguir tornar isso, né, uma prática do seu dia a dia, é tranquilo, tá? Opções não faltam. Olha só o tanto de opções que eu dei pra vocês aqui, né, em, sei lá, meia hora de live. Custo maior das opções industrializadas, né? Muita gente fala isso. Ah, Carol, custa muito caro o leite de soja. Carol, leite de amêndoas é muito caro. Carol, tofu é muito caro. Queijo de sei lá o que, queijo de castanha é muito caro. E sim, esses alimentos industrializados têm um alto valor. Eles costumam ter um custo maior. Mas se a gente for parar para pensar, esses alimentos nem são os alimentos que a gente deve estar consumindo, né? Os alimentos que a gente evita no tratamento da SOP são justamente os industrializados, que a gente, né, tem que tirar da nossa rotina. A gente tem que fazer um esforço maior para não consumir. Então, eu não vejo isso como um problema, tá? O seu leite de coco, o seu leite de amêndoa, o seu leite de aveia, você pode fazer na sua casa e você não vai gastar mais por isso. Então, e as meninas do desafio vivenciam isso na prática, né? Quem cumpriu o desafio de fazer um leite vegetal sabe do que eu tô falando. Às vezes a gente imagina que é algo completamente difícil, que é algo completamente impossível da gente fazer no dia a dia, mas quando a gente para e vai fazer, a gente percebe que, nossa, quanto tempo a gente perdeu, né? Não fazendo algo que eu achava que era tão difícil e na realidade é tão simples. Um nutricionista já disse que não tem como um vegano ter a quantidade de proteínas adequada, mas eu sei que é possível. A gente escuta esses absurdos aí. Tempo de preparo dos alimentos. Eu acho que isso talvez seja uma dificuldade, né, pra pessoa que é vegetariana e vegana. Por quê? Pra você variar muito o cardápio, pra você fazer receitas diferentes, que são muito gostosas e que seguem, né, a questão do ser vegetariano ou do ser vegano, talvez você precise disponibilizar um tempo maior na cozinha para preparar essas receitas. Mas eu acredito que isso a gente resolve com um pouco de planejamento e organização.
se você planeja com antecedência as suas refeições e se você se organiza para colocar essas refeições em prática, você consegue economizar tempo, né, de rotina mesmo no dia a dia. Uma pessoa que se propõe a fazer uma reeducação alimentar e que quer comer mais saudável, se queixa exatamente desse mesmo problema. Então, eu não acho que seja algo do vegetariano e do vegano. Eu acho que a questão do disponibilizar tempo para a cozinha é um desafio de qualquer pessoa hoje em dia, né? Porque a gente trabalha muitas horas, agora não por conta da pandemia, mas antes muita gente perdia muitas horas indo e voltando do trabalho, trânsito, pessoas que trabalham o dia todo e à noite vão para a faculdade ou vão para algum curso ou tem um outro compromisso. Enfim, acaba sendo uma dificuldade de qualquer pessoa que quer comer mais saudável, que quer comer uma comida mais caseira. Mas a gente consegue resolver isso com planejamento e organização. E sem dúvida nenhuma sai muito mais barato você preparar sua própria comida, né, do que você simplesmente encomendar de alguém ou comprar fora ou pedir em restaurante, em aplicativo, iFood e tudo mais. E aí, quando a gente encara isso e se planeja e se organiza para fazer a comida, a gente acaba também diminuindo o custo da dieta, né, que seria uma dificuldade, né? A dieta é muito cara. Não, não é. Você consegue adaptar isso facilmente. Falaram aqui da vitamina B12, né? O que acontece, gente, com a B12? A B12 não é uma proteína, ou não é uma vitamina que está na proteína animal. A B12 é uma proteína que o animal sintetiza ao consumir o pasto ali, né? Então, por exemplo, a carne de boi, não é que o boi tem vitamina B12, é que o boi consumiu a planta e o corpo dele produziu essa vitamina. Da mesma forma que o boi faz isso, a gente também faz. Só que algumas pessoas, por não consumir a quantidade adequada e a variedade que precisa consumir dos vegetais, das folhas, acaba tendo carência e aí a gente precisa fazer a suplementação. Para um paciente que é vegano, né, que não consome nenhum animal, nenhum derivado do animal e não tem uma dieta adequada, muito provavelmente ele vai ter que suplementar. Mas eu também não vejo mal nenhum nisso. O que a gente não pode é ficar sem a vitamina, né? Você ter a carência, você ter a deficiência e não cuidar disso, né? Não procurar identificar o problema e resolver a questão. Mas suplementar ou não, também eu não vejo problema nenhum. E quem tem uma dieta adequada, que consegue consumir todos os alimentos que precisa, muito provavelmente não vai ter essa carência, não vai ter essa deficiência, tá? A adaptação do paladar é difícil? Para algumas pessoas é. Tem muita gente que sente a dificuldade, né? Sente a vontade de consumir as proteínas animais, os próprios animais e seus derivados. É o meu caso e é por isso que eu não me tornei vegetariana até hoje. Eu não como porco, eu fiquei muito tempo sem comer frango e hoje em dia não é minha primeira escolha. Eu fico meses sem comer frango e, não sinto falta. Carne bovina, pra mim, seria um pouco mais difícil e peixe é muito difícil. Eu amo muito peixe, eu como muito peixe no meu dia a dia e é o mais difícil pra eu tirar, por uma questão de paladar, tá? Mas existem opções muito saudáveis e muito gostosas de comida vegetariana e vegana. Gente, outro dia eu comi uma coxinha de jaca, vocês não têm noção do quanto aquele negócio era gostoso. Alguém aqui já comeu? Tem um restaurante aqui em São Paulo que ele vende comida congelada, né? Caseira, mas congelada. E eles preparam tudo com jaca. Tem coxinha de jaca, empadinha de jaca. Como que fala? Não é empadinha, gente, aquele redondinho. Ai, me fugiu o nome. Mas assim, tem vários salgados, né, feitos à base de jaca. E, gente, é muito bom. E eu não gosto muito de jaca. Mas a mistura ali, a receita fica muito gostosa. A Flávia falou que ama coxinha de jaca. A Elane também, ó. Muita gente aqui já comeu e gosta. Quiche. Obrigada, Laís, eu lembrei. Gente, é muito bom. Então, eu não vejo, né, a dieta vegetariana ou vegana como uma dieta. A gordinha da Ana Vitória já vem com queijadinha aqui. Queijadinha de jaca eu nunca vi, Ana. Era quiche o nome. Mas enfim, né? A questão de paladar a gente consegue adaptar. E eu não vejo como algo difícil, tá? Se a pessoa for ovo-lacto-vegetariana, como eu falei, o cuidado, né, que a gente deve ter é com o excesso de leite derivados, tá? Então, o que acontece? Quando a pessoa ela deixa de consumir carne, frango, peixe, mas continua consumindo o ovo e o leite e os seus derivados, o que acontece? Ela acaba consumindo muito desses alimentos. E a gente sabe que o leite é pró-inflamatório. Eu não faço recomendação de exclusão do leite para as pacientes que estão tratando SOP, mas a gente não pode ter um consumo excessivo. Então, eu vejo paciente que está, né, tentando tirar os animais e
os derivados da rotina e consome, tipo, 4 copos de leite no dia, consome ou leite ou queijo em todas as refeições do dia. Então, isso acaba fazendo com que você tenha uma inflamação maior, piora a acne, piora a queda de cabelo, pode promover elevação do colesterol e, por consequência, da testosterona, piorando todos os sintomas da SOP. Então, eu tomaria cuidado com isso, tá? Para quem é ovolacto. Fazer sozinha, sem orientação nutricional, leva a erros. Então, de todas as dificuldades que eu coloquei aqui, eu acho que essa é a que a gente tem que ter maior atenção. Porque a gente sempre tenta, né? A gente não, mas o que eu vejo das pacientes é que elas sempre, antes de procurar uma profissional, ou pelo menos antes de chegar em mim, elas tentaram por muito tempo fazer sozinhas. E isso induz ao erro, né? Porque é normal, a pessoa que não é formada em nutrição, a pessoa que não tem contato com a área, que é leiga nesse assunto, ela vai ter dificuldade, né, em saber quais são os grupos alimentares, o que substitui o que, equilibrar a questão das vitaminas, dos minerais, evitar carências, né, evitar que haja, por exemplo, a carência da vitamina B12, fazer a combinação adequada dos vegetais, das folhas, dos legumes, enfim, é importante investir numa orientação profissional, não só, né, para isso se tornar mais fácil e prazeroso, mas também para você não ser induzida ao erro, né, para você evitar aí prejuízos na sua saúde porque tentou fazer por muito tempo sozinha e só quando bateu muita cabeça e viu que não dava foi procurar uma profissional, né, ou pior, né, desistiu de repente do objetivo porque não teve a orientação que precisava no início. E, gente, acho que isso é só, né? Algumas mulheres precisam de suplementos nutricionais, foi o que eu falei aqui no caso da B12, e outros, né? Tem outras vitaminas e minerais que algumas vezes a gente precisa fazer suplementação, como ferro, né, por exemplo, mas isso depende muito realmente do metabolismo da pessoa e de como tá a rotina dela, como que tá a questão alimentar, dos hábitos alimentares dela. E é isso, comer sempre as mesmas coisas leva a carências nutricionais, então toma cuidado, né, você que tá aí, que se tornou vegetariana, vegana, já fez a transição e tá comendo todo dia a mesma coisa, porque não enxerga opções no cardápio, porque não consegue fazer substituições, porque tem dificuldade, né, com relação a essa questão da criatividade, né, das receitas e tudo mais, porque isso pode levar você a ter carências nutricionais e se você não tiver orientação de uma profissional, você não vai descobrir essas carências e logo não vai poder, então, fazer o tratamento adequado, tá bom? Gente, gostaram? Quem estava muito ansiosa por essa live, deu para fazer anotações, deu para colocar ideias aí no papel? Espero que sim. Lembrando mais uma vez que esse resumo vai para o nosso canal, então para quem perdeu a sugestão de cardápio, perdeu o que faz, né? Quais são os melhores alimentos para quem não quer perder peso, para quem quer aumentar peso, isso tudo vai estar lá no canal bonitinho, separadinho para vocês, como sempre a gente faz depois das lives, tá bom? E é isso, gente, amanhã tem live lá no Foco na Fertilidade. A gente ia falar sobre miomas, mas a doutora Ju teve um imprevisto e a gente vai falar sobre... Vou colocar uma enquete lá, ver o que vocês preferem, se é endometriose ou se é fertilidade. E aí eu escolho a partir da votação de vocês. Mas amanhã, 18h30, tem live lá no Foco na Fertilidade. E acabei de fazer um stories um pouquinho antes da live começar, falando da nossa última turma do Vem Cegonha. Cadê o bocão? O Vem Cegonha vai acabar. Essa vai ser a nossa última turma. Começa segunda-feira. É o desafio para tentantes, tá? A gente vai ficar só com o desafio de SOP a partir da próxima semana. Mas quem ainda quer fazer o desafio de tentantes, quer melhorar a fertilidade sua e do parceiro, fazer um preparo pré-gestacional, cuidar da casinha para receber esse bebê, né? E ter mais chances dessa gravidez evoluir bem e ter, né, um bebê genial que mama e dorme, corre lá, garante a sua vaga. As inscrições são com a Ana Vitória, então coloquei um arrasta pra cima lá, você vai ser direcionada para o WhatsApp da Ana, ela vai te passar todas as informações e te ajudar com a inscrição. E para quem não tá tentando engravidar, não quer neném, não quer bebê, não quer ser mãe, tá tudo bem. A gente também tem inscrições abertas para os 30 dias contra a SOP, turma 96, falaram aqui 76, não, ó, 76 faz tempo, é a turma 96 do desafio de SOP. Essa turma que veio pra arrasar e acabar com as meninas da 93, 94 e 95. E
As vagas estão acabando. Acho que a gente só tem quatro ou duas vagas. Eram pouquíssimas vagas quando eu perguntei pra minha equipe antes de entrar aqui na live. Então corre, manda um WhatsApp pra mim. E aí é comigo que você vai falar sobre o desafio de SOP. O link também tá lá no link azul do meu perfil. Clicou no link azul da descrição. Você depois seleciona o botão verde chamado 30 dias contra a SOP. Daí você vai me mandar um WhatsApp, eu vou te passar todas as informações e te ajudar com o processo de inscrição. Tanto o Vem Cegonha quanto os 30 dias contra a SOP começam na segunda-feira agora, dia 1º de junho. Então não perde tempo, corre lá, garante a sua vaga para eu poder te ajudar mais de pertinho, né, com a sua dificuldade, com o seu problema, enfim, com o seu desafio, tá bom? Lu tá perguntando por que vai acabar o Vem Cegonha. Lu, a gente vai ficar só com Ser Mãe agora, né? Eu acho que eu tô caminhando para um momento onde eu preciso ter menos turmas de menos coisas e fazer um atendimento cada vez melhor, né, para quem tá ali comigo e dedicar cada vez mais e dar mais atenção e etc. Então, a gente vai acabar, né, com o desafio de tentantes e vai ficar só com o programa Ser Mãe, que é mais completo, é mais longo, é mais demorado, custa mais, mas eu acredito que transforma mais, sabe? Enfim, o Vem Cegonha não é ruim, tô muito louca de falar isso aqui, né? O Vem Cegonha não é ruim, ele tem 6 semanas, né? Ele tem 2 semanas a mais do que o desafio de SOP, mas eu acho que quando o assunto é fertilidade, é muita coisa que a gente tem que falar, é muita coisa que a gente tem que abordar, é muita coisa pra mulher, é muita coisa pro homem, e é difícil passar tudo isso dentro de um desafio, né? Dentro de algo tão sucinto quanto o desafio tem o objetivo de ser. No desafio de SOP, a gente consegue, né, sintetizar muito a informação e passar ali o início do tratamento, depois a pessoa pode seguir sozinha ou pode migrar para o programa de combate à SOP. No Vem Cegonha, eu tenho dificuldade em fazer isso. Ou eu vou com ela até o final, ou eu percebo que a pessoa se perde depois do desafio. Então, eu acabei optando por ficar só com o Ser Mãe, que é uma certeza maior que a pessoa vai ficar ali mais tempo e vai ter acesso a tudo que precisa e a gente vai conseguir, né, fazer a transformação dela até o final, tá bom? Então, é por isso que a gente vai terminar. Nada de ruim com o Vem Cegonha. Foram 19 turmas do desafio de tentantes. Depois ele mudou o nome para Vem Cegonha, já são mais 8 turmas. Então, a gente tem muitos casos de sucesso, muito neném nascendo, né, do Vem Cegonha, antigo desafio para tentantes, mas eu acho que o Ser Mãe, ele transforma mais, acho que essa é a palavra. E a diferença, a Sol perguntou qual que é a diferença dos dois. Tempos de duração, né? O Vem Cegonha, ele é 6 semanas, então é meio que um tratamento de choque, sabe? A gente faz tudo de uma forma, tipo, mais sucinta para trazer um resultado mais rápido, né? Com menos coisas, digamos assim. É como se você tivesse gastrite e aí você fosse ao pronto-socorro tomar um remédio na veia para resolver aquela dor, né? Para resolver aquele desconforto. O Ser Mãe é como se você, depois desse pronto-socorro, buscasse um gastro e fizesse um tratamento para você não voltar a ter dor. O Ser Mãe, ele é uma forma mais abrangente, entendeu? Ele é mais longo, ele demora 3 meses, tem várias aulas, são 72 aulas. Então, é um tratamento de verdade, né? Algo que vai do início ao fim da transformação da pessoa até ela, de fato, conseguir engravidar, tá bom? Gente, é isso. Eu vejo vocês, então, na live de amanhã, lá no Foco na Fertilidade. E quinta-feira, 6h30 da tarde, aqui no @nutricionista Carol Faria, pra gente falar sobre SOP, beleza? Beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima live.